Salve, sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E eu queria começar do lugar onde quase ninguém começa. Daquele ponto em que a gente está cercado de coisas e mesmo assim sente falta de definição. Se você já teve a sensação de estar vivendo certinho, mas por dentro estar meio sem chão, como se faltasse uma explicação que não cabe em frase pronta, então fica aqui comigo. Vamos lá. Às vezes me dá a impressão de que eu vivo dentro de uma resposta sem ter ouvido a pergunta. A casa está de pé, o corpo cumpre o dia, o mundo se organiza em horários, boletos, promessas, e no entanto, por baixo de tudo, há um vazio de definição. Não um vazio triste, um vazio anterior, como o espaço que existe antes da palavra primeira. Eu posso chamar isso de vida, posso chamar isso de destino, posso chamar isso de acaso. Mas os nomes não resolvem. Os nomes são rótulos colados no escuro e o escuro permanece. Eu atravesso ruas, atravesso anos, atravesso conversas e em certas noites eu me sinto atravessado por uma pergunta simples demais para caber na boca. O que é isso? Então eu olho para cima. O céu não me responde, o céu não explica, o céu não se apressa. Há uma espécie de soberania nas estrelas. Elas estão lá sem precisar de testemunho. E é justamente isso que me desconcerta. Porque quando a luz é tão distante, ela parece dizer: eu existia antes do teu nome e existirei depois do teu silêncio. E eu, que vivo de pequenas certezas, o café, a senha, a chave, o endereço, fico diante de uma grande certeza que eu não sei decifrar. Há uma ordem que me excede. Eu posso chamá-la de universo e ainda assim não entendo. Posso medi-la e ainda assim não a possuo. Posso descrevê-la e ainda assim continuo do lado de fora do seu porquê. Nessas horas, o pensamento tenta trabalhar como um funcionário nervoso. Ele corre, catalogando, opinando, improvisando sentido. Ele me entrega distrações como quem entrega cobertores. E eu aceito porque o vivente, quando não tem definição, aprende a se aquecer com qualquer coisa. Mas existe um ponto em que a distração falha. Um ponto em que o excesso de meios não dá direção. Um ponto em que o próprio pensamento se denuncia. Ele gira muito, produz muito, mas não assenta. Ele ilumina, mas não resolve. E é aí que eu encosto num tipo de leitura que não me trata como consumidor de frases, me trata como vivente. Não me oferece uma moral de aplauso nem uma filosofia de salão. O texto vem com uma aspereza antiga, como se tivesse sido escrito para atravessar épocas, e não para agradar uma semana. E de algum modo ele faz uma coisa rara. Ele não me entretém, ele me define. Quando eu digo Universo em Desencanto, eu não estou dizendo um título bonito. Eu estou nomeando um livro que se apresenta como esclarecimento de origem. Ele não começa pelo que eu vejo, começa pelo que eu esqueci. Fala de um mundo de origem, um mundo racional, e afirma que o ser humano é de origem racional, na condição de animal racional. A frase parece simples, mas ela desloca o chão. Porque se a minha origem não é daqui, então eu não sou apenas um corpo passando. Eu sou um vivente fora do seu natural. E nesse caso, o estranhamento que eu sinto não é capricho, é sinal. Então vem a palavra que reorganiza tudo, deformação. Não como xingamento, como lei, como leitura, como se o livro dissesse: aquilo que você chama de mundo é uma fase, aquilo que você chama de vida é uma condição, aquilo que você chama de normal
é, na verdade, um estado deformado. E essa palavra, deformação, faz o universo ganhar biografia. Porque deformação não é um instante, é processo, é sequência, é encadeamento. É aquilo que acontece aos poucos, enquanto se acha que está tudo muito bem. E no meio desse encadeamento, a leitura encosta no alto, encosta no céu e afirma algo que muda a escala do meu olhar. As virtudes perdidas dão origem às estrelas. Veja, o livro fala estrelas de modo geral, não faz distinção, não recorta proximidade ou distância, tamanho ou classe de estrelas. Ele abrange. E quando eu aceito por um instante olhar o céu por essa linguagem, acontece uma coisa estranha. As estrelas deixam de ser enfeite de noite e passam a ser consequência de origem. Como se o céu inteiro fosse um registro luminoso do que se perdeu. Não no sentido sentimental, mas no sentido de transformação. Aquilo que se perde não se apaga. Nada se perde, tudo se transforma. E o que se transforma reaparece sob forma, sob luz, sob matéria, sob distância. Eu sinto então uma vertigem que não é medo, é medida. Porque se o alto entra nessa narrativa, o universo não é apenas grande, ele é grande com causa. E se a grandeza tem causa, o ser humano, por menor que seja na forma, não pode ser tratado como poeira sem raiz. Mas repara, isso não me dá licença para a vaidade. Ao contrário, isso me dá um tipo novo de humildade. Porque se há uma origem superior, a minha vida não se resume ao que eu conquisto aqui no chão. Eu posso ganhar tudo e continuar sem definição. Posso perder tudo e ainda assim estar diante da mesma pergunta. Então, aos poucos, eu entendo que a grandeza que o livro põe sobre a mesa não é para inflar o ego, é para recolocar o vivente no lugar certo, entre a origem e a consequência, entre aquilo que se perdeu e aquilo que pode ser recuperado, entre o que o pensamento inventa e o que o raciocínio, na linguagem do livro, desenvolve. E aqui, a noite ganha outro peso. Eu olho as estrelas e já não sinto apenas distância, eu sinto responsabilidade. Como se cada ponto de luz dissesse sem voz: você está vivendo no meio de um processo. Trate de se conhecer. A pergunta, então, volta para dentro e volta mais séria. Se eu estou aqui por um motivo que eu não lembrava, o que eu faço com o tempo que me deram? Eu sigo vivendo por tentativa, na ansiedade de acertar, sem saber por quê? Ou começo, com paciência, a buscar definição? Não é uma pergunta para vencer discussão. É uma pergunta para atravessar a vida. E talvez seja por isso, quando o mundo barulha demais, quando as notícias esmagam, quando o dia pesa, eu volto ao gesto mais simples que existe: sentar, abrir um livro e encarar sem pressa a possibilidade de que a minha história não começou aqui. Agradeço a você pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Salve!